Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ai Que Tudo. E eu começo agradecendo os meus patrocinadores. Discovel. A Discovel, concessionária Volkswagen aqui da nossa região, ela tem um produto que é o Sign and Drive. É um carro por aluguel. Então você entra lá, faz sua cotação. É muito prático, tem vários tipos de carro, 0 quilômetro e tudo incluso. Então, impostos, seguro, manutenção, enfim, você sai com o carro sem problema e é maravilhoso, gente. O atendimento é incrível deles. Então, eu vou deixar aqui um QR Code, entra e faça a sua cotação. A Turquesa Granja Viana, que produz meu cabelo, make para eu receber meus convidados. Vista-me, que me veste hoje. Inclusive, eu tô na paleta da minha convidada, que vocês vão ver aqui. E a Cacau Show, que tem 3 unidades aqui na nossa região. No Jardim Primavera, próximo ao Correio, no quilômetro 39 e Vargem Grande Paulista. E hoje eu recebo a Evelyn Garcia, da Evelyn Garcia Arquitetura e Design. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente vai falar de arquitetura, decoração, desafios. E ela tem uma arquitetura que não é a tradicional. Ela pratica arquitetura intencional. E eu já começo perguntando para ela qual seria essa diferença? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rô, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. E começando falando sobre o que eu mais gosto, né? Que é sobre esse nosso diferencial da arquitetura intencional. Desde a faculdade eu estudo muito sobre a neurociência, porque acredito que planejar espaços a gente tem que entender sobre as pessoas que vão utilizar aquele espaço, como as pessoas vão absorver esse ambiente e viver naquele espaço. Então, a arquitetura intencional é a união da neurociência e da psicologia aliada à arquitetura, para a gente conseguir criar estratégias intencionais através do espaço. Porque o espaço está sempre interferindo na forma como a gente reage, então a gente une essas duas ciências com a arquitetura. Entendi. E é interessante, né? Porque geralmente, claro que eu imagino que todos os arquitetos, eles têm esse olhar, né, de um ambiente aconchegante, que traga, né, bons fluidos, enfim, sempre olhando esse lado, né? Mas a sua arquitetura, o seu projeto é muito voltado para esse olhar especificamente, né? E me conta um pouquinho da sua trajetória. Como que você entrou nessa área da arquitetura? Já fez sempre parte da sua vida? Bom, você estava falando aí da Turquesa, eu já trabalhei também em salão de beleza por muitos anos. É mesmo? Eu com 16 anos, eu sempre gostei muito da área da beleza também. Então, com 16 anos ali gostava de ganhar meu dinheiro para fazer o meu próprio cabelo também. Trabalhei no salão por um bom tempo, aí conciliei a faculdade com o salão, depois o estágio, né? Então, trabalhava no estágio e no salão. E aí, depois teve uma hora que eu precisei escolher entre essas duas profissões. Mas a arquitetura sempre esteve ali, desde criança. Eu sempre gostei muito de espaços e sempre falei que era um sonho meu fazer arquitetura. Então, por mais que eu passei ali por aquele período na área da beleza, a arquitetura sempre foi o meu ponto, né, principal, o foco ali de profissão que eu queria seguir, por conta dessa atração que eu tenho sobre o espaço, como eu sempre gostei de andar em casa. Meu pai trabalhou muito tempo em um condomínio, até aqui perto, e eu gostava de ir lá para ver as casas e queria entrar nas casas, sabe? Então, as meninas queriam brincar no parquinho e eu queria passear no condomínio. Ficava observando ambientes. Sim. E eu acho que a arquitetura e decoração também tem um lado muito compatível com a moda. Uhum. Não é? Sim. A gente é um olhar mais estético, né? Uhum. Quem faz arquitetura e decoração... Eu recebi recentemente um arquiteto aqui. Foi engraçado que a primeira coisa que ele fez foi arrumar, assim, a mesa. Eu falei, faz parte. Ele, me desculpa e tal. Mas é porque vocês têm um olhar estético muito aprimorado, né? Hoje, as suas inspirações, elas vêm da onde? Você observa outras casas, muita rede social. Eu imagino que a rede social tem ajudado absurdamente. Mas, assim, o teu olhar, né, para a tua área, vem de inspirações também de outros arquitetos? Eu acho que tudo ajuda na inspiração, a gente chama de repertório, né? Então, viagens, eu acho que viagens agrega muito no repertório. A vivência com outras pessoas, a arte também me inspira muito, a moda. E até porque a moda, ela meio que também dita as tendências e como o mundo tá reagindo, né? Como o olhar vem. Então, são várias as inspirações. Eu acredito que a gente tem que estar sempre ali pegando um pouquinho de tudo para conseguir agregar
em um projeto de mais valor, em coisas diferentes, criatividade, né? Hoje, com a inteligência artificial, a gente tem que se mostrar cada vez mais criativo, porque ele vai consegue criar coisas que já existem. Só nós temos a capacidade de criar algo do zero totalmente, né? Sim, sim. Então, a gente tem que estar sempre ali buscando ser o mais criativo possível, até porque os desafios dos projetos também nos pedem essas criatividades, né? Eu ia falar isso, né? Eu acho que hoje os clientes estão muito... Até pela rede social, eu acho que a gente tem um olhar hoje de um cliente que ele tem muito mais informação. No passado, ele via uma casa, ele via uma inspiração, às vezes numa viagem. A gente tinha revistas, Sim. né? Que era uma fonte de inspiração. Mas hoje, o nível de informação que chega para esse cliente é absurdo, né? Um Pinterest, um Instagram mesmo. Então, deve ser um desafio, né? Porque você chega lá e a pessoa tem um projeto meio estratosférico, meio fora do padrão, né? Você sabe lidar muito bem com esse tipo de cliente? Como que você trabalha esse cliente, assim? O que acontece muito, que eu sempre peço pro cliente falar o que ele gostou naquela referência. Porque às vezes a pessoa me manda uma foto e ela gostou de um puxador, né? Entendi. Então, é importante entender o que a pessoa gostou naquela imagem e o que não o colocaria. Então, eu até gosto quando o cliente traz bastante referência pra gente esmiuçar e entender o que você gostou aqui, o que faz sentido e fazer algo personalizado. Entendi. E que faz sentido pra ele ali. E assim você também vai entendendo um pouco da característica, né, desse cliente, né? Porque é o que você falou, de repente é um puxador, então ele é hiper detalhista, ele viu aquele detalhe que é muito importante e tudo mais, né? E na sua concepção, é mais fácil construir ou reformar? É mais fácil construir do zero. Em questão de projeto, né, de solução, porque você tem ali uma página em branco, uma construção do zero, tudo que você quer, todas as necessidades que você tem, você consegue materializar, né? Nós conseguimos até ajudar na escolha do terreno para que isso seja ainda mais assertivo e que tudo fique ali de acordo com o planejamento do sonho. Porque às vezes a pessoa quer uma piscina de borda infinita, então o terreno tem que ser um declive, né, para poder comportar a vista, de repente tem que ser analisada. E quando você reforma, você já está dentro de certas limitações ali daquele espaço já construído. E que é cheio de desafios, aí, como eu estava mencionando anteriormente para você, né? Geralmente você tem que vir até com uma reserva maior, porque vão acontecendo muitas surpresas no decorrer da obra, quando a casa já é antiga, num retrofit. Geralmente tem que trocar toda a fiação, às vezes tem que trocar todos os canos, porque são aqueles canos de cobre antigos e tudo mais, às vezes está estragado. Então, você tem que ter uma reserva para esses desafios e você fica ali mais limitado. Mas tudo depende, né? Existem muitas oportunidades incríveis no retrofit, então é algo que vale a pena, sim, mas é um pouquinho mais desafiador. E eu imagino, né? A gente estava conversando, aqui na Granja Viana deve ser esse a principal procura, né? Porque são casas mais antigas, né? Sim. E aí o desafio deve ser grande, né? É o que você falou, pegar uma casa antiga, que tem, né, as suas deficiências ali de parte elétrica, hidráulica, enfim. Eu imagino que esse cliente ele tenha que estar ciente de que surpresas acontecerão, né? Sim, eu sempre tento deixar ele bem claro, assim, né? Consciente de que podem acontecer essas surpresas, mas vale muito a pena. É muito legal fazer o retrofit, é uma das nossas especialidades também. Ah, legal. E existe alguma história, assim, marcante de algum cliente seu que você lembra, assim, nem que seja o primeiro projeto, porque esse deve ter marcado você, né? Sim. Mas, assim, aquele cliente que talvez desejasse demais aquele projeto e você viu que você mudou a vida dele. Tem algo assim? Todos os clientes são muito especiais. Meus clientes assim, são muito queridos, eu tenho muita sorte com os clientes que chegam até mim. Falando sobre o primeiro cliente, foi um amigo do meu esposo que fez algumas hamburguerias. E agora, esse ano, esse cliente voltou para fazer a casa dele. Ele comprou uma casa na Grande Julieta e a gente tá fazendo um retrofit lá, já tá em obra. Vai ficar incrível. Então, foi também uma história bem, bem legal, né? Porque Nossa, ele muito. voltou ali de anos atrás para que a gente fizesse um projeto ainda mais especial, né? Que é a casa dele. Agora ele já tem filhos. E aí, durante o processo ali de projeto, a esposa dele estava grávida, então nasceu mais um filho. Então, foi bem legal esse processo. Uma outra cliente também que me marcou muito foi um retrofit que nós fizemos ali no Morumbi.
E aí ela tava muito receosa de sair daquela casa antiga dela, porque era uma casa que ela gostava muito. Então, tem aquela coisa, né, de você ter saudade daquela casa antiga e não se conectar ainda com aquela casa que você ainda nem mexeu, né, ainda tá em obra. Às vezes a obra ainda nem começou. E foi muito interessante ver o percurso, né, depois do projeto, conforme a obra ia acontecendo, ela falou, nossa, Eva, eu já consigo me ver morando aqui. O projeto foi muito importante para eu conseguir, né, traduzir a minha essência para essa casa. E aí, eu fui mês passado lá tomar um café com ela e ela falou que não mudaria nada na casa dela, que tá muito feliz. Nossa, foi muito especial. Isso é legal, né? Você vê uma cliente. Eu acho que esse é o grande... É o grande prêmio, né, de um profissional. Né? Mais do que a gente ganhar dinheiro, que é óbvio que a gente tem que sobreviver do nosso trabalho, mas é ficar feliz e ser reconhecida com aquele trabalho que você faz, né? Isso eu acho que te dá um gás. É o que nos motiva. Né? É o que nos motiva, né? E, assim, eu sei que uma casa... Claro que vocês têm um olho estético, né? Um arquiteto tem que ter esse olho, né? Estético. Não sei se você trabalha com tendências de mercado, se você é a favor disso. Mas a gente sabe que o lado funcional de uma casa é tudo, né? Sim. Para você... Como que é esse equilíbrio? Existe um equilíbrio nessa questão? Ou você primeiro vê a funcionabilidade da casa? E depois a estética você ajusta? A gente tenta sempre trazer esse... Até porque a arquitetura intencional, ela tem que ver o todo, né? Como que vai funcionar a sua vida ali num todo. Não dá pra deixar nada negligenciado. Existem duas coisas que são diferentes, que é a tendência e a moda. Então, geralmente o que tá na moda, não necessariamente é uma tendência, porque a tendência ela vem a partir do estudo sobre como nós estamos vivendo hoje. Então, ela vem a partir do como a sociedade está evoluindo. Então, são coisas que geralmente agrega e trazem, né, algo ali que nós estamos precisando, porque é uma tendência de evolução ali da vida. E a moda não. Geralmente o que tá na moda, realmente a gente tenta trazer para o cliente, olha, isso aqui tá na moda, pode ser que não seja muito funcional. Podemos trazer uma releitura com algo que fique, né, encaixado ali no dia a dia, que não vai prejudiciar, né, o dia a dia daquela pessoa, não vai trazer empecilhos e ela, quando for toda hora ter que limpar por aqui, pra quem ficar me xingando, né? Eu falo pra exatamente, que não é nada funcional, né? Existe essas que coisas. No passado se falava muito disso, né? Eu acho que mudou muito a arquitetura, né? Sim. Eu acho que, assim, se falava muito, tinha aquele arquiteto que era incrível, mas era aquela coisa, era lindo na foto. No dia a dia, é complicado. Nós vemos muito isso ainda na Casa Cor, né? Existem muitos ambientes, assim, que a gente vê, nossa, é lindo, mas que não dá pra colocar no dia a dia de um cliente, né? Um banheiro todo com pedra que, tipo, aquele ali, tem que lavar o banheiro com uma VAP, né? Não dá. Então, existem coisas lindas que a gente tem que trazer uma releitura, adaptar coisas com materiais diferentes, mas que tragam aquela estética. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem muita versatilidade, dá pra usar bastante. Eu tô sempre atenta às tendências de novas coisas, né? Pra que isso agregue aos clientes, né? Por exemplo, um material diferente que surgiu, que vai solucionar alguma coisa, ou algo mais prático, algo mais... Sempre tá aí surgindo novas coisas, a gente tem que estar sempre atento para oferecer o que dá de melhor para os clientes, né? E isso é uma questão, né? A tecnologia nos ajudou muito, né? Muito. E na tua área... É impressionante, né? Hoje você tem produtos que, imagina, eram impensáveis, né? Sim. No passado. Então, desde de revestimentos muito práticos e de revestimentos que muitas vezes você olha e fala, não, isso daqui, eu juro de pé juntos que é uma pedra, e não é, né? Ou são imitações, ou enfim, eu não sei como vocês usam desse termo, mas que são substituições muito interessantes, né? Que a gente olha para a própria madeira, né? Hoje você vê, tem painéis que imitam a madeira, que você fala, não é possível. Sim. Não é possível, só chegando perto e pondo a mão, né? Eu tinha uma cliente que ela tinha muito preconceito com o MDF, ela gostava de madeira maciça ou lâmina natural, né? Que é aquela lâmina fininha que cobre o MDF ali com um acabamento natural. Sim, o acabamento. Porém, a lâmina, ela é muito mais sensível, ela requer muito mais cuidado, ela é bem mais cara.
Antigamente a MDF não era tão bonito e tão fidedigno como hoje, né? Quando nós fomos ver ali pessoalmente as chapas maiores, ela ficou tão impressionada como aquilo era tão que ela até preferiu o MDF pela praticidade. Porque além de reduzir o custo, né? Você pode gastar um pouco mais em outras coisas. E é muito, muito fiel à textura. Então, traz essa funcionalidade, agrega, né, esteticamente. E é mais prático também, né? É impressionante, é Sim. impressionante. E aí, para você também saber das tendências, você frequenta muito feiras? A Casa Cor, por exemplo, você gosta de ir? Eu gosto de ir com um olhar, né? De olhar o que dá pra usar, como um todo, né? Porque eles sempre trazem um tema na Casa Cor. Sim. Esse ano foi mente e coração, então tá sempre voltado ali. A gente tá cada vez voltando mais pra aquela questão mais de uma casa com cara de casa, da casa que cuida, né? Uma casa mais intencional também, não só a questão de estética e de moda. Mas existem coisas que eu já não usaria e tem coisas que faz sentido, então depende muito de cada ambiente, mas inspira muito. E também feiras, tendências que lançam fora do país. Expo Revestir, que tem aqui no Brasil. A né, Expo Revestir é muito famosa, né? muito famosa. E ela é bem legal mesmo, né? Eu nunca fui. Casa Cor eu vou sempre. Agora a Expo eu nunca fui Revestir. Mas eu sei que ela é bem legal, né? E aí, geralmente surgem tendências Sim, ali. eles lançam ali. Aí agora Agora tem marcas que estão saindo da Revestir e criando amostras fixas. Que nem hoje tem a Casa Dexco ali no Conjunto Nacional. Que é todo o grupo Dexco, que é Deca, Portinari, Duratex, de MDF, Sim, Castelar. sim. Então, são várias marcas desse grupo. Então, em vez de eles porem lá Revestir, que vai durar uma semana, 4 dias, e depois vão ter que desmontar todo o stand, eles fizeram uma amostra fixa, que a gente consegue lá com o cliente. Eu até fui lá semana passada. Que legal. Com o cliente, pra já ver tudo pessoalmente. Então, eles têm as bacias sanitárias inteligentes instaladas pra você usar no banheiro deles. Então, também nesses locais, a gente consegue ver as tendências, porque eles fizeram lançamentos do grupo lá, né? Casa Dexco, né? E é diferente, né? Você vivenciar, né? Sentir mesmo, né? E o cliente também. Sim. Você fala, é um lavatório inteligente, sei lá. Mas como funciona, de fato, né? Isso deve ser interessante mesmo. É muito legal. E eu sei que iluminação faz parte de um projeto e ele é essencial. Mas como a iluminação pode interferir? Você acredita que a iluminação possa interferir no sono, humor, concentração? Totalmente. A iluminação é muito importante, né? Ela pode valorizar um projeto ruim e pode acabar com um projeto muito bom. Eu sempre falo isso. Mas ela tem um papel importante também na questão da neurociência, como nós fomos programados biologicamente, né? Na natureza, a gente vive muito pouco tempo num ambiente construído e muito pouco tempo também num ambiente que tem iluminação artificial, como os seres humanos, né? Então, biologicamente, à noite a gente tinha que estar no escuro, né? Para regular o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano ali. Então, ter uma luz muito forte à noite em casa, ela vai interferir no seu sono, porque você vai ficar em estado de alerta e vai ter insônia. A iluminação pode ser estratégica para você também criar atmosferas de aconchego, de conforto, de romance, de concentração. Então, a gente consegue utilizar a iluminação de forma estratégica para coisas intencionais que você deseja, mas também melhorando essa questão da qualidade de vida, né? Como uma luz que não vá atrapalhar o seu sono, uma casa que tenha possibilidade de iluminação. A gente costuma fazer cenários, né? Camadas. Então, uma luz indireta, uma luz geral, uma luz para assistir TV, uma luz para ir dormir, um balizador ali no corredor para que se você for sair do quarto, não precisar ligar a luz geral, né? Geral. Muito acordado. Então, a iluminação é muito importante. A gente tem uma especialização no escritório com isso, que sempre foi algo que me chamou muita atenção. Você tem essa especialização, vamos dizer assim. De light design, isso. Ai, que legal, que legal. É muito importante. Eu acho, de fato, que a iluminação, ela faz a diferença. Sim. Assim, a gente só percebe, é o que você falou, porque é um detalhe, né? Mas é um detalhe tão importante que quando você entra no ambiente, muitas vezes você fala, nossa, é tão aconchegante, e você não percebeu, mas, né, se você tiver esse olhar, você vai perceber que a iluminação, ela faz total diferença para esse sentimento, para essa sensação. Sim. Né? Então, realmente é muito importante. E as cores também, você acredita que o trabalho de cores pode mudar? A gente trabalha muito com a questão da psicologia, existe o estudo da psicologia das cores, né? Então, existe também a questão da interferência da cor. A cor, eu costumo falar que existem
três segmentos, assim, que vai ditar se a diferença para essa cor para você. Existe a questão da neurociência, né? Como a gente reage a cada cor, programado aí biologicamente. A questão cultural, né? Que está inserida na nossa vida. Então, tem países que o branco é o luto, aqui já é o preto. E a questão pessoal, que a gente estuda muito na psicologia ali com o cliente, que é o que para você o azul significou na sua vida, né? Qual a sua vivência com aquela cor, porque às vezes a pessoa pode ter algum trauma em alguma empresa que a logo era azul e já não quer, ou o corintiano já não quer usar verde na casa. Exatamente. Então, tem também essas questões, mas na psicologia das cores, a gente estuda muito isso para trazer esses benefícios ali agregados ao espaço. Então, a cor azul, ela traz tranquilidade, leveza, frescor. É a cor de maior mudança na natureza, né? Porque tá no céu e no mar. Então, ela é a cor preferida da maioria das pessoas, o azul, geralmente, por estar ali em abundância. Meu quarto é azul. E aí, eu gosto demais. O azul é importante também trazer um pouquinho de um toque quente, porque por ser uma cor fria, também tem que ter uma sim, composição, né? Para que isso funcione. E assim, se você tivesse que indicar, e eu também não sei, mesmo com a sua indicação, acontece de o cliente falar, eu não gosto dessa cor no quarto, por exemplo. Mas a sua indicação sempre são nessas tonalidades do azul, tem outros tons que você indica? O azul, o verde, tons terrosos, mais neutros assim, né? Não tão fortes, tipo, vou colocar um laranja, né? Mas um tom terroso mais calmo. O bege, porque o bege, ele traz sensação de abraço, né? Por exemplo, é muito diferente pintar um quarto todo branco ou ter uma cor ali mais, tipo um off-white, um tecido, né? Um papel de parede imitando um tecido bege. Já traz esse aconchego e esse abraço no espaço. Um rosa clarinho, porque ele já traz essa questão do feminino, do acolhimento. Então, tem várias cores que são interessantes de usar no quarto. Aí a gente vai guiar ali de acordo com o estilo e o gosto de cada cliente. E deve ser difícil essa equação com o cliente, né? Porque é o que você falou, de repente tem um cliente que é palmeirense, ele quer a casa inteira verde, né? E aí você vai falar, olha, não dá pra fazer. Já aconteceu alguma coisa assim, algum pedido inusitado que você fale, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso? Já aconteceu pedidos inusitados. Às vezes a gente tenta contornar ali, né? Traz uma releitura daquilo que o cliente pediu, aí... Tem um cliente que eu falava pra ele assim, olha, tem uma brincadeira ali no começo do projeto, ele falou assim, você vai me falar quando estiver feio? Aí eu falei, geralmente eu vou falar que não vai valorizar, que não tá... Aí quando eu falava, acho que vai ficar, não vai valorizar. Não tá valorizando. Então você tá falando que tá feio, que vai ficar feio. Pronto, entreguei meu segredo pra ele. Aí quando ele falava, então vai ficar feio, né? Eu falei assim, não vai valorizar, não vai ficar harmônico, vai ficar, né... Até porque tem pessoas que compram, querem morar, mas depois pensam em vender aquele imóvel. Então, a gente já tem que trabalhar toda essa questão também claro. Quando for, né? De valorizar o imóvel, né? Sim. E você acha assim, quais são os princípios, o básico do básico para valorizar um imóvel? Hoje em dia, a automação valoriza muito. Eu ia te perguntar se você trabalhava com automação. A automação valoriza muito o imóvel que é para vender, assim, né? Ter uma boa solução espacial, um bom layout, uma boa marcenaria. Porque hoje em dia as pessoas querem mais praticidade, esses imóveis mais alto padrão. É tudo chave na mão, né? Vende mobiliado. Quanto mais prático, geralmente é mais fácil de vender. Porque a pessoa já consegue se imaginar vivendo ali. Em residência, é importante ter uma suíte no térreo. Isso também valoriza bastante o imóvel. Suíte no térreo? Valoriza muito essa questão de venda, porque às vezes a pessoa tem alguém com mobilidade mais, né, difícil, pessoas que querem já pensar. Sim, já com uma família mais idosa, nesse sentido, né? Quando o cliente pensa em vender essa casa do zero, a gente sempre tenta colocar uma suíte no térreo, que dá para usar como um escritório, como suíte de hóspedes, né, mas que ajuda bastante nessa questão da valorização. Aí depende muito do que cada segmento, né? Apartamento, tem... Você faz também corporativo, né? Faço. A nossa especialidade é mais o residencial. Mas mais residencial, né? Comerciais e corporativo também atendemos. E quais os materiais que você acha que são tendência hoje na arquitetura? Tem? Tem. Tem, né? Tem os queridinhos, né? Sim. Eu acho que os materiais naturais são tendências que vão ficar. A gente trabalha muito com essa questão da neurociência e a psicologia aplicada, e existe um segmento que chama design biofílico, que é trazer a natureza para dentro do ambiente construído. Que aí, voltando lá, nós, como seres humanos, né, nós somos feitos para viver na natureza. Então, geralmente, é onde a gente se sente mais relaxado
Então, ambientes que têm um design biofílico aplicado à natureza, a gente diminui o nível do cortisol, consegue relaxar mais, consegue se concentrar melhor. Ambientes com a natureza integrada ali vendem mais, porque você se sente mais merecedor ali, né? Eu mereço relaxar, eu mereço. Então, eu acho que ambientes que tem um material ali natural vai ser eterno ali, algo que veio pra ficar. Principalmente depois da pandemia, né? Essa necessidade desse aconchego. Impressionante, né? O que mudou, né? Texturas, tipo tecido, tudo isso veio pra ficar. E existem os ambientes, os materiais que tem clientes que ainda gostam, né? Mas que já tá saindo, que é muito desuso. Que é aqueles porcelanato muito polido, imitando mármore. Coisas Sim, que já... mas que já passaram, né? Que acaba que hoje eu não colocaria, porque desvaloriza o imóvel. Eu acho que a tendência do orgânico, né, veio com tudo, né? Sim, Você vê natural. pedra mais natural. Antes era tudo meio feito, né? O que você falou, um mármore. Eu acho lindo o mármore ainda, mas a pedra mais rústica, ela tem ela deixa o ambiente mais agradável mesmo, né? Ele é mais aconchegante. Sim. Pode usar o mármore, né? Em alguns Claro, ambientes, mas tipo, claro. o piso todo com porcelanato imitando mármore. Até porque percebe-se que é um piso de porcelanato, né? E mais aquele brilhante. Que ainda por cima é escorregadio, né, tal. Então tem esse ponto. Mas em uma bancada, uma pedra de mármore natural, ela ainda tem seu valor. Claro. Aliás, a gente sempre valoriza muito o uso de pedras naturais. Que é algo que algo único, né, da natureza ali, só tem aquela chapa, então é muito exclusivo e que traz muito benefício e muitos benefícios com essa questão da natureza integrada. Como você equilibra a sofisticação, funcionabilidade e orçamento? Porque também é uma equação difícil. Essa do orçamento é a mais difícil. Né? Porque muitos clientes não têm muita noção de quanto vai custar e hoje, com essa questão da internet e tudo, muitas inspirações e às vezes a pessoa quer aquilo, só que não tem noção de quanto vai ficar tudo aquilo. Então, a gente tem que trazer essa expectativa, a necessidade e juntar também com o que ele pretende investir. Então, a gente tenta... existem hoje esses materiais que imitam, né, que nos ajudam bastante. Então, tem coisas que dá para usar, reduzindo o custo. Então, a gente consegue diluir e direcionar o cliente. Olha, isso aqui não é bom economizar nessa parte, porque não vai valer a pena economizar. E existem coisas que dá pra você comprar, coisas que dá pra economizar e tem qualidade. Porque eu acho que é importante você não perder a qualidade, né? Colocar uma coisa hoje que daqui 2 meses o negócio vai estragar. Exatamente. Você vai gastar 2 vezes. Exatamente. Não adianta, né? Sim. Mas é uma equação difícil, né? Quando você faz o projeto, você já apresenta todo o custo desse projeto? Do início ao fim da obra? A gente tem uma fase que a gente faz os orçamentos. Primeiro, na fase de briefing, eu pergunto quanto o cliente pretende investir. Então, a gente tenta trabalhar dentro daquilo, né? Porque já tem uma boa noção de marcenaria, de revestimento de pedra. Então, até antes de colocar alguma coisa, a gente dá uma pesquisada e tenta já fazer essa distribuição. Às vezes, não tá dentro da expectativa do cliente, porque ele quer algo muito maior, né? Ou nas alterações, vai... Aí, depois de aprovado, a gente realmente esmiuça tudo e orça pra ver quanto que vai ficar toda aquela obra antes de executar. Antes de executar, né? Porque eu acho que o grande erro que eu vejo, assim, eu moro num condomínio aqui na região, e o que a gente mais vê é chegar do meio ao fim da construção e aquela pessoa parar, que é na parte do acabamento, porque ela fez, às vezes, triplica o projeto, e aí ela não consegue terminar a obra. E é muito complicado isso, né? Porque aí você perdeu tudo que você investiu. Tem casas abandonadas no meu condomínio, que eu vejo isso acontecer. E aí eu pergunto, será que foi um erro estratégico do arquiteto? Ou foi, às vezes, uma inspiração desse cliente, aspiração, às vezes, de querer fazer um projeto muito além do que ele pode? Eu já tive experiências assim, já direcionei, por exemplo, nessa fase que eu te falei, né? A gente pergunta quanto quer investir, a gente traz o projeto dentro daquilo, né? Que vai ficar mais ou menos naquele valor. Aí, às vezes, o cliente faz uma alteração e eu explico, olha, isso aqui vai agregar, vai aumentar bastante o valor, né? Do que a gente tinha planejado. Porque tem que estar sempre tentando deixar ali condizente com a realidade, e a pessoa não. Aí, ele tem 2 opções, ou ele vai executar por partes, né? Ou ele pode diminuir e manter dentro daquilo que a gente está propondo, né, inicialmente, porque a gente vê um todo, não só aquele sonho. E existem pessoas que não tinham projeto. Eu tinha um cliente que ele fez o interiores comigo, ele não tinha um projeto, fez com outro
Sim, com outro profissional. E aí a casa ficou muito grande, não tinha noção de quanto que ia ficar tudo. Então ele realmente teve que fazer aos poucos, porque não foi feito esse planejamento ali na fase da construção, que é importante, né? Você ter noção quanto vai ficar total. Eu acho que esse é o grande erro da grande maioria, não é? Sim. Se a gente observar... Mas eu acho que vai muito disso. Ou não fez nem projeto, né? Geralmente vai construindo e aí não tem muita noção. Ou porque realmente quer fazer algo maior do que a perna. Muito maior do que você pode, né? Porque é o que você falou, às vezes é muito mais importante você fazer por etapas. Então, eu vou fazer isso, aí a minha parte de lazer eu faço depois. Eu construí 2 casas, e as 2 casas foram assim. A gente construiu uma parte, aí não conseguia fazer a parte externa, aí depois eu vinha fazer essa parte externa do jeito que eu queria. E é muito melhor, né? Porque uma ótima solução. Claro, é uma ótima solução, né? E, assim, se você tivesse que identificar, não sei se também isso é possível para você, mas se você tivesse que identificar um objeto que traduzisse o seu projeto, tem algum objeto que você fala assim, a minha assinatura nessa casa? A minha assinatura sempre vai ser trazer a natureza para dentro do espaço. Então, plantas, materiais naturais, pedras naturais. Hoje a gente tá usando muito quartzito, que é uma pedra que ela tem uma ótima performance em questão de mancha, de durabilidade. E algo único, né? Que nem eu te falei, só vai ter aquela, né? Aquela com aqueles veios. Essa questão da natureza integrada tá sempre dentro dos nossos projetos. Seja direta ou indiretamente, porque tem cliente que não gosta de planta, né? Não quer cuidar de planta. É sério que existe isso? Existe. Mas a gente traz de forma porque indireta. Eu acho muito difícil. Aqui na Granja Viana, acho que você não vai encontrar esse tipo de cliente. Mas lá em São Paulo tem. Pessoas eu que imagino. Muito corrido e não quer ter que ficar não tem tempo, né, de cuidar. Mas existe hoje vaso auto-irrigável. Eu tento trazer, né, as soluções. A pessoa realmente não quer. Aí a gente traz a natureza indireta também. Que é com materiais, quadros, outros itens. Existem outras formas, né, hoje. Mas para mim, assim, o verde, ele é essencial. Em qualquer ambiente. Eu acho. Eu sou, assim, fã número 1. E muitas vezes eu entro num ambiente e me sinto bem. E eu não sei, num primeiro momento, também não sei o porquê. Aí eu olho e falo, porque tem esse jardim de inverno aqui. Ou tem essa janela que tem uma vista incrível. Eu acho que o verde, a natureza em si. A natureza. A luz natural, né? A luz natural, né? Eu acho que, assim, o primeiro olhar para esse aconchego é mais do que cores, a iluminação, isso, esse bem-estar junto à natureza, essa conexão com a natureza, né? Sim. É bem legal, eu adoro. Eu sempre fui aquela pessoa que pegava uma revista, na minha época tinha Casa e Jardins, e eu ficava viajando. Tinha outras revistas também internacionais, que era Home Decor, e eram casas completamente diferentes do que a gente tinha no Brasil. E eu achava interessantíssimo aqueles telhados diferentes, meio suíços, né? Ou aquelas casas de madeira. Eu sempre gostei muito. E por isso que eu falei que eu sempre gostei de moda. Quando eu fiz a revista Tudo, 2 sessões que eu coloquei imediatamente, que foram moda e casa e jardins. Porque eu acho que são 2 temas que eles se convergem. Eles, sabe, têm a ver. Conversam mesmo. Conversam entre eles, né? Sim. E qual foi... Bom, a gente já falou do projeto mais desafiador, né? A gente falou disso, né? Ou teve alguma solicitação inusitada? Os mais desafiadores geralmente são os comerciais, que é a pessoa que tem um prazo mais curto, é sempre muito mais rápido. Teve uma casa de show que eu fiz em Itaquaquecetuba, o dia da medição... Casa de show? No dia da medição já tava começando a obra. Então, assim, a gente nem tinha feito o projeto, já tava a obra acontecendo. Então, o comercial é sempre mais desafiador por questão de prazo mesmo. Que é tudo muito rápido, né? Eles têm um prazo mais rápido. Eu imagino, começar. Né? E me fala uma coisa, como que você identifica a personalidade e o estilo do cliente? Você tem um formulário ou é através das suas perguntas? Hoje a gente tem um processo de projeto que a gente tem uma fase de briefing, que a gente chamou de psychobriefing, para entender esse gosto, estilo de forma mais profunda.
Eu mando um formulário para ele preencher com calma de questões mais técnicas, né? O que ele quer, tal. Até meio que vira um checklist. Porque tem coisa que a pessoa nem pensou em colocar, né? Quer rede, quer não sei o quê. Então, lá tem tudo, quer cofre. E aí, na nossa reunião de briefing, de psicobriefing, a gente entender, assim, gosto, estilo. Então, de forma personalizada, eu levo imagens, referências pra realmente captar aquela essência daquele cliente. E é muito importante eu levar imagens que eu tenho certeza que talvez ele não goste, e imagens que eu saiba que ele goste. Nessas dias eu tenho certeza que o cliente não gosta, às vezes ele gosta de alguma coisa ali. Então é bem interessante essa reunião. Pra gente ter ali realmente uma um olhar completa. Mais completo desse cliente, né? E quais são os erros que as pessoas mais cometem ao construir ou reformar? Com certeza é construir e reformar sem projeto. Achando que vai sair mais barato, Achando que vai economizar o Vai economizar. Esse jeito do projeto, eu vou gastar com isso, com aquilo. Já comprei um monte de coisa só com o dinheiro do projeto. E aí, nisso, você acaba gastando muito mais. É o que acontece de muitas casas estarem inacabadas também. Porque você não tem noção de quanto que vai ficar aquilo, né? Não dá nem pra orçar. Porque os fornecedores, para orçarem, eles precisam do projeto. Né? Então, você não consegue nem orçar sem o projeto. Então, o projeto a gente já consegue fazer direcionada para aquele valor que você pretende investir. Valoriza o imóvel, aproveita melhor o espaço. Você tem uma casa pensada ali no seu dia a dia, antecipando as suas necessidades. A gente costuma falar que o nosso principal foco é melhorar a qualidade de vida através do espaço, né? Então, você vai ter essa melhora dessa qualidade de vida. Então, o projeto ele ajuda a economizar ali de 20% a 30% no valor da obra e valoriza também esse imóvel nessa mesma proporção, de 20% a 30%. Estudos comprovam que valoriza, porque o imóvel bem planejado, ele é muito mais valorizado. Né? Então, você já tem uma tomada para automação de cortina persiana. Por mais que você não vá fazer automação hoje, mas você já tá deixa lá. Previsto, né? Exatamente. Então, você consegue antecipar essas fases, até para você fazer aos poucos, como eu te falei. A gente vai fazer aos poucos, a marcenaria e as outras coisas, mas a gente já tem que deixar a infra, antes do investimento, pronta para esses itens que vão vir depois. E só o projeto consegue te passar esse planejamento completo. E no teu escritório vocês fazem de tudo. Sim. Fachadas, projetos do início, retrofit, tudo. Tudo, apartamento, reforma, construção do Design zero. de interiores, por exemplo, se uma pessoa quer só a parte interna. Sim, a gente você tem também faz. Interiores, fazemos. E tem algo que você mais se identifica ou não? Que eu mais me identifico na parte de interiores ou no todo? Não, no todo. Eu acho que eu gosto do desafio. Eu sempre gosto de desafio. É aquela pessoa que adora uma coisa difícil, né? Eu gosto muito do retrofit, porque de ver aquela coisa tão diferente... Assim, a transformação é muito maior, né? Nossa, é uma coisa assim... Do antes e depois, aquela imagem. Nossa, esse quarto tava assim, essa casa tava assim. Eu e imagino. Ver aquela transformação é chocante. É chocante, né? Eu gosto desse impacto que o retrofit traz. Realmente, é muito mais desafiador, né? Mas é muito legal. Eu imagino. E eu já vi vários casos aqui na granja que a gente passa e fala, meu Deus, olha essa casa, até no nosso condomínio, né? Isso é muito legal, né? Muito legal. E esse pro profissional deve ser incrível, né? É o que nos motiva. É o que motiva, né? Que legal. E se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está pensando em construir e reformar, o que você diria? Eu diria para você contratar um profissional, né, capacitado para te ajudar nisso, porque num primeiro momento pode parecer um gasto, mas é um investimento que vai trazer a melhora da qualidade de vida da sua família, da sua qualidade de vida, que vai direcionar o seu investimento para um caminho correto, né, porque você já vai gastar de qualquer forma. Então é melhor você gastar de forma correta, bem direcionada, com intencionalidade, com um projeto que vai estar ali vendo todo. É diferente de você ir na loja de planejados fazer só o projeto da marcenaria. A marcenaria não tá pensando no todo. E o projeto, através de um arquiteto, né, ele vai realmente pensar naquele ambiente como um todo. E aí a gente realmente, essa é uma grande diferença, tá? E por experiência própria. Eu fiz um projeto para minha cozinha, que era o meu espaço de cozinha era muito grande. E é uma coisa muito interessante, porque a cozinha ficou incrível, tá? Ficou incrível, fiz com um casal de arquitetos e tá tudo certo. Só que aí, começa a impactar nos outros ambientes que eu não fiz. Você fala, meu Deus, agora eu tenho que fazer a própria lavanderia que dá próxima. Tá péssima. Começa a ter o... Então, aí destoa. Sim. E aí você entende, de fato, o que um bom profissional faz na sua vida.
né? Porque aí não é só a parte estética, é a parte funcional mesmo, né? Principalmente uma cozinha, você imagina, Nossa. né? Você imagina, porque assim, mudou minha vida, né? A praticidade, a rapidez que eu preparo um prato, inclusive uniu a família na cozinha, Sim. né? Porque a gente conversa, ficou uma mesa super agradável, então muda completamente a forma de a gente... O ambiente muda de fato Ele o consegue nosso cuidar comportamento. de você, né? Uma casa realmente bem cuidada, ela consegue cuidar de você. E na sua visão, o que faz uma casa deixar de ser apenas uma construção e se tornar um verdadeiro lar, sabe? Um lugar de aconchego. O que vai mudar uma casa comum de um lar é a sua personalidade ali integrada, né? Sabe aquela sensação quando você chega de viagem? Nossa, cheguei em casa, né? Aquela coisa, você pode estar no melhor hotel, no melhor lugar, mas chegar em casa tem que ter essa sensação. Quando você chega em casa do seu trabalho, aquela casa que ela foi pensada pra você. Então, a casa... Existem, né, na psicologia, aquela sensação de pertencimento. Então, um lar, para se tornar um refúgio e um lar mesmo, ele tem que ter essa sensação de pertencimento. De você chegar ali e se sentir pertencente, né? Daquele local, é o seu lugar no mundo, o seu cantinho. E por isso que a gente preza muito pelo estilo, gosto do cliente estar ali aplicado naquele espaço. Não só o meu olhar como arquiteta, a minha assinatura, todos os meus projetos, a meu gosto tem que prevalecer o do cliente, não. Eu penso que quem vai morar ali são aqueles clientes, então apesar de eu não gostar às vezes de alguma coisa, se faz sentido para aquela família, para aquela pessoa, a gente sempre vai priorizar que aquilo se mantenha para que isso exista, essa sensação de pertencimento. De você chegar em casa e você se sentir abraçado, acolhido, as suas necessidades serem antecipadas, né? A sua vida ser mais prática, tudo ter o seu lugar. É outra vida. A casa realmente cuida de você. E é o que você falou, né? Isso é um cuidado que eu acho que o profissional tem que ter. Que é a personalidade daquela família ou daquele cliente. Sim. Né? Porque muitas vezes o projeto fica tão distante do que é aquela pessoa. E a minha grande preocupação sempre foi essa na minha casa. De ter a minha personalidade. Né? E não ter a personalidade de uma pessoa que é o que você falou, pode me trazer tendências, inovação, mas não tem a ver comigo, né? Então acho que esse é o grande desafio do profissional da tua área. É que muitas pessoas não veem por esse lado, ela quer ter o estilo dela acima de tudo, que também, né, existem pessoas para isso, clientes que gostam disso, né, que tem mercado que compram tudo. Pela assinatura desse arquiteto, né? Sim, às vezes já se identifica com aquele pessoa. Mas eu sempre prezei por essa questão da neurociência da intencionalidade, né? Da neurociência da psicologia aplicada e trazer essa sensação para o seu lar. Porque cada pessoa é única. Então, eu acredito que tem coisa que só vai fazer sentido, por exemplo, para sua família, para o seu dia a dia, para sua história. De repente, minha mãe é de tal lugar, minha família parte de pai de outro lugar. Então, ter coisas ali que fazem sentido para sua vida. Né? Essa essência de quem você é, né? Contando a sua história. Claro, né? Claro, faz todo sentido. Conta a história de quem vive ali. Faz todo sentido. Ai, muito legal, Evelyn. Adorei conversar com você. Bom, obrigada. Eu desejo todo sucesso do mundo para você, sua trajetória linda, que já está sendo mostrada aí. Obrigada. Né? E que você pegue cada vez mais projetos e realize aí o sonho de tantas pessoas. Porque uma casa é um projeto de vida, né? Não é algo que a gente passa na vida, é um sonho que muita gente tem, né? E que é tão difícil no nosso país, né? Então, que você continue aí realizando esses sonhos e deixa aqui para todos nós como que as pessoas te encontram. Bom, meu Instagram é @arquiteta.evelyn. Aí lá eu mostro um pouquinho do meu trabalho. Nós temos hoje um escritório em Alphaville, na Alameda Rio Negro. E para nos contatar, né, por esses... Claro. Bom, hoje o Instagram é um meio que não tem como, né? Sim. Eu acho que hoje a principal forma, né, de busca é por lá. Lá tem um botão também contato que tem nosso WhatsApp. Perfeito. Aí já pode entrar em contato. Perfeito. Você que atende, ótimo. Então, você já vai falar com quem resolve. Né? E agradecer a Cacau Show, que ela serve aqui o nosso cafezinho
e esse Petit Deli, que ela serve pra gente. E você vai escolher um. Ai, obrigada. Escolha aqui, que é a nossa patrocinadora, que traz com tanto carinho e adoça a nossa tarde. Bom, pessoal, obrigada. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Tá disponível YouTube, Spotify, cortes aqui no Instagram. E aguardem, porque vem muito por aí, hein? A gente se vê.